Olá, olá, pessoal do sexto ano, espero que estejam todos bem. Estamos aqui para fazer nosso vídeo de retomada de conteúdo para sua avaliação bimestral do quarto bimestre. Vou projetar o livro aqui, ó. O tema da sua prova, então, é o capítulo 11, que se chama Da Antiguidade à Idade Média. Resumindo, esse capítulo fala do fim do Império Romano. Então, da crise até a invasão dos povos germânicos, que os romanos chamavam de bárbaros, até ali entender um pouco de como foi o início da Idade Média, tá? Então, a gente está num capítulo aqui de transição. Como que foi a crise do Império Romano, quais as tentativas de conter essa crise que os romanos ou alguns imperadores tiveram, e como que o cristianismo se torna oficial até o início do que a gente chama de Idade Média, tá? Então, vamos direto, ser bem objetivos, vamos para o livro. Primeiro, se chama aqui o tema, né? Roma, as dificuldades de administrar um vasto império. O texto, quer dizer, o título já traz para a gente aqui uma coisa sobre o vasto império, que significa um território muito grande, e vai mostrar para a gente aqui as dificuldades de administração, de governar esse espaço, esse território tão grande, né? A gente viu que o Império Romano foi dividido em alto e baixo. Então a gente vai conhecer primeiro o momento alto, que é aquele momento de glória, e depois no momento baixo, Roma vai passar pelo seu problema de crise. Onde essa crise vai começar? A gente colocou isso na lousa, está muito bem explicado para vocês, com o período chamado Paz Romana. A gente criou um ciclo ali na lousa no dia da aula, em que explicamos que quando Roma para de conquistar novos territórios, ela entra em crise. Por que que ela entra em crise? A mão de obra que produzia riqueza no Império Romano era mão de obra escravizada. Como que essa mão de obra ela entrava em Roma? Porque era uma escravidão por guerra. Então, resumindo, os romanos tinham que invadir novos territórios para que aquelas pessoas desses territórios virassem escravizados. Como Roma não expandia mais território por causa da Pax Romana, começou a ter dificuldade de escravizados e dessa forma, escravizado, menos mão de obra é igual a menos produção de riqueza, que vai gerar essa crise. Tudo bem? Entendemos então como chegamos na crise do Império Romano, uma crise interna por falta de expansão de território, por falta de mão de obra escravizada, que por consequência vai produzir menos riqueza, seja no campo da alimentação ou de outros tipos de trabalho, tá? O texto também traz para a gente aqui a política do pão e circo. Então, aqui a gente vai começar a entender como que os imperadores romanos fizeram para tentar conter a crise, né? Atitudes ou tomadas de decisões para tentar conter a crise. O que é o pão e circo, a política do pão e circo dentro do Império Romano? É quando os imperadores compreendem que algumas revoltas acontecem porque o povo passa fome e porque o povo trabalha muito sem direito a lazer. Então, pão para matar a fome, circo para matar o desejo de lazer. Então, essa era a política adotada pelos imperadores para tentar conter a crise em Roma, que a gente hoje sabe que não aconteceu. E toda vez que acontecia crise em Roma, o grupo que estava abaixo na pirâmide social, chamado patrícios, que a gente conversou nos capítulos anteriores sobre, eles se manifestavam, né? Então, a plebe se manifestava impondo os descontentamentos e as questões, principalmente em espaços que haviam patrícios, que eram os governantes, para que tomassem providências em relação às dificuldades que esse povo passava. Olha o tamanho do Império Romano aqui. Esse mapa é do século II, né, dos anos 100 e alguma coisa, só para vocês compreenderem o tamanho, então a dificuldade que era
governar um território tão grande como esse, né? Então, aqui, consolidação das fronteiras e crise econômica. A gente chega então no Baixo Império, que é aquele período de crise, né? A gente vai falar aqui já no século III, século IV, século V, então anos 200 e alguma coisa até a queda de Roma, no século V, né? E passando aqui, crise política também. Como que vai se dar a crise política? Quando o governo está indo bem, está todo mundo tranquilo sem criticar. Quando começa a ter uma crise econômica, isso começa a ter um desgaste social. Esse desgaste social vai fazer com que generais do exército, portanto, militares, começassem a planejar golpes. O que significa isso? Planejou-se ali no século III algumas pessoas assumirem o governo, né, no lugar dos imperadores. É, Aqui no terceiro parágrafo tem uma frase importante, né? A figura imperial, fragilizada pelos conflitos de poder, também passou a sofrer críticas do cristianismo. Por quê? O cristianismo crescia dentro do Império Romano, só que era perseguido, as pessoas eram até mortas se declarassem-se cristãs. Então, o que que o governo fez com os cristãos, começando também a gerar conflitos e críticas ao império? Uma das medidas também tomadas pelos imperadores, mais específico no ano 313 com o imperador Constantino, foi a legalização da religião cristã. E ainda mais para frente, um homem chamado Teodósio, também imperador de Roma, ele oficializou o cristianismo no império. Por que que o cristianismo começa a ganhar destaque dentro do Império Romano? Porque tinha muita gente que era cristã e ainda assim, enquanto o império perseguisse essas pessoas se revoltavam contra o império porque estavam sendo perseguidas, tá bom? Uma outra forma de conter a crise, Diocleciano, ele estabeleceu a tetrarquia. O que que é a tetrarquia? É um sistema de governo em que havia 4 governantes. Ele como governante principal, então, junto com mais um no Ocidente, e 2 outros governantes para a parte oriental do Império. E também sabemos que hoje que essa medida não surtiu o efeito que ele desejava e a crise se prolongou. Então, o cristianismo ser legalizado e oficializado melhorou um pouco, mas não conteve a crise. A tetrarquia também não conteve a crise. A política do pão e circo também não conteve a crise, mas todas foram medidas adotadas pelos governos imperiais para a tentativa de conter a crise dentro do Império Romano e manter o império existindo, né? Então, mais outras formas de conter a crise ou de tentativa os romanos passaram a aceitar estrangeiros no exército, portanto, alguns povos germânicos, que eles mesmos chamavam de bárbaros. Como eu disse para vocês, abriram mão do caráter divino do imperador para estabelecer ou impor o cristianismo dentro do seu território, né? E a crise se aprofundando. Quando a gente chega no ano 372, depois de Cristo, já no finzinho da crise mesmo, o Senado, que era o maior poder político romano, perde um pouco de poder, porque ele foi dividido em 3 grupos, e aí cada grupo ficava governando em um canto, tá? Essa cultura guerreira fez com que o exército sempre precisasse ser muito numeroso, até por conta do tamanho do território que era necessário ser defendido, o tamanho das fronteiras, né? A quantidade de quilômetros era muito extensa. Então, os guerreiros vão sempre fazer essa defesa a partir do exército romano. E, lógico, trazia um pouco também os povos germânicos, que muitos eram bons de guerra, para dentro desse exército, né? Passando a página, a gente vai falar aqui sobre o Império Romano e os estrangeiros. Então, acabei de citar
a aceitação dentro do exército, né, dos povos germânicos, que são esses povos que vivem ao norte do Império Romano aqui. Então, nesse mapa, tudo que está rosa é o Império Romano, e aqui na parte, não sei, bege aqui, alguns grupos na parte verde, na parte laranja. Então, todos esses nomes aí são de grupos que viviam ao norte do Império Romano, e por vezes pequenos grupos acabaram entrando no Império Romano e trabalhando ali como soldado nesses exércitos, né? Deixa eu ampliar um pouco aqui o mapa para vocês enxergarem aí. Acho que agora melhorou um pouquinho. Melhorou, né? Mais adiante, o impacto dos povos bárbaros. Impacto dos povos bárbaros. Bárbaros é o povo em que os romanos chamavam desse jeito porque não tinha sua cultura, mas comumente chamamos de povos germânicos porque viviam na Germânia. Qual foi o impacto aqui? As trocas culturais entre romanos e esses povos estrangeiros, né? Então, a partir disso, surgiram novos idiomas. O cristianismo conseguiu sair do Império Romano, que ficou em crise, e fazer acordos com os povos germânicos para que se mantesse existente a religiosidade, né, do cristianismo. E aí, nesse período, a Igreja Católica vai se tornar guardiã do conhecimento. Por quê? Os povos germânicos, eles viviam ao norte do Império, não sabiam organizar um reino, eles não tinham leis escritas, eles não tinham escrita, viviam como seminômades, e quando eles ocupam aqui, nesse texto, as invasões bárbaras, quando eles ocupam o território romano, a Igreja Católica vai fazer acordo com eles para formar novos reinos, porque ela manteve uma sabedoria guardada de como governar, textos sagrados que vinham da antiguidade, textos que vinham da Grécia, do Egito, do Antigo Império Romano. Então, os cristãos, né, a Igreja Católica, ela detinha o conhecimento e foi passando para os grupos que elas faziam acordo, tá? Como que se dá a entrada dos povos germânicos ou bárbaros dentro do Império Romano? A partir dos povos hunos que viviam na Ásia e, ao chegarem no norte da Europa, incomodou tanto e roubou e fez saques aos povos germânicos que chegou o momento que eles, fugindo dos hunos, acabaram entrando no Império Romano porque a defesa já não estava tão boa por conta da crise, né? E aqui, bárbaros e romanos, relações sociais e trocas culturais, aquilo que eu estava dizendo, e os romanos vão aproveitar duas coisas que os germânicos tinham: o colonato e o comitatus, né? O colonato que está descrito aqui em negrito vai ser aquela coisa que a gente estudou sobre uma pessoa ter um pedaço de terra, acontecer um processo de pessoas fugindo da cidade. Por que as pessoas fugiam da cidade? Porque tinha muita violência e muitas vezes fugiam dos territórios que os romanos governavam porque o imposto era caro e acabava chegando na terra em que alguns germânicos governavam. E o que esse povo que fugia da cidade, que é o processo de ruralização, eles faziam? Ao chegar no campo, eles encontravam alguém que era dono de uma terra muito grande e faziam um acordo. Qual era o acordo? Esse homem que acabou de chegar com a sua família ganhava um pedaço de terra onde ele podia plantar, onde ele podia construir sua casa, porém, como a terra não era dele, ele tinha que pagar uma porcentagem ao dono da terra, que girava em torno ali de 40% a 50%. Ano que vem a gente vai aprofundar um pouco mais sobre isso daí. Então, essa prática de um homem livre ceder uma terra para outro homem livre, cultivar e pagar uma porcentagem da produção para ficar na terra, se chama colonato. O comitatus, também conversamos em sala de aula, é aquela ideia de você ser fiel a um comandante militar, tá? Então, esse é o comitatus, fiel a um comandante militar. Chegando aqui na página 381,
a gente tem aqui a divisão do Império Romano. Ah, em 330, o imperador Constantino criou uma nova capital chamada Constantinopla, só que no ano 395, com a morte do imperador Teodósio, o império foi dividido para dois filhos seus, se tornando um Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, e o outro ficou com capital em Constantinopla, chamado Império Romano do Oriente, certo? Ocidente, capital em Roma, Oriente, capital em Constantinopla, cidade construída por Constantino no ano 330. Aqui a gente tem um mapa das invasões germânicas e do fim do Império Romano, quando a gente vê aqui que Roma vai ser atacada no ano 476 por Odoacro, líder de um grupo chamado Érolus, e aí tira de lá Rômulo Augusto, que era o governante de Roma, e assume o governo no lugar. Então o Império Romano do Ocidente deixa de existir e só sobra essa parte amarela, que é o Império Romano do Oriente, que no próximo tema a gente chamou aqui de Império Bizantino e foi governado por Justiniano. Esse foi o principal líder que governou de 527 a 565. Por que Justiniano foi tão importante? E a figura dele está aqui e o nome dele está no texto. Justiniano ele tinha a proposta de retomar todos os territórios perdidos pelos romanos, né? E ele, de fato, faz uma campanha militar muito bem sucedida e conquista vários desses territórios, mas não consegue chegar a todo o território anterior. Ele também é importante porque ele deixou um legado para a gente, que foi a forma de se escrever leis. Então, ele fez um código de leis, assim como a gente tem nossa Constituição hoje. Então, se chamava Código de Justiniano. Então, parágrafos, artigos e tudo mais dentro de um livro de leis. Isso já era uma consequência lá das leis das 12 tábuas, né? Então, esses dois pontos extremamente importantes, que aqui está o Código de Justiniano, ó, na página 383. Ainda na 383, a gente vai conhecer em 1054 o que foi a Cisma do Oriente. Foi quando a Igreja Católica se separa, criando duas igrejas católicas, uma ficando no Ocidente, uma ficando no Oriente. Por que aconteceu o Cisma do Oriente no ano 1054? Porque a Igreja de Roma rezava latim, a Igreja de Constantinopla rezava em grego, e aí eles decidiram romper, porque o pessoal de Roma falou que estava errada a tradução da Bíblia, que estavam dando outras interpretações, e aí o patriarca de Constantinopla discute com o Papa no Vaticano, em Roma, e eles decidem essa separação, criando duas igrejas. Igreja Católica Apostólica Romana em Roma, Igreja Católica Ortodoxa Grega em Constantinopla, rezando em grego. Tá? E aí o líder dessa igreja vai ser o patriarca. Próximo tema, a questão iconoclasta. Aqui a gente vai entender a questão da idolatria aos santos, que foi proibida pela Igreja Católica até o ano de 787. Por que, que foi proibida a produção e venda de ícones, imagens de santos? Porque haviam monges e padres enriquecendo com a venda desses produtos, e essa verba não chegava no alto escalão da igreja e ainda tirava dos fiéis um pouco de dinheiro que muitas vezes era só o que eles tinham para sobreviver, né? Aqui na transição para a Idade Média, a gente viu ali que foi dentro desse processo de crise, e aí os povos germânicos ocupando o território até 476, Odoacro chegar em Roma. Também é importante dizer que a Igreja Católica foi a guardiã dos conhecimentos e da sabedoria dentro de um processo da Idade Antiga para a Idade Média. As continuidades de Roma, a gente tem o próprio cristianismo, nós também temos a questão do idioma, porque como Roma impôs o latim ser falado em todo o seu território, nos
nas periferias, nos cantos mais distantes ali, o latim misturado com os idiomas que os povos falavam, criaram 5 idiomas, que são português, espanhol, francês, italiano e romeno, né? Ficou também o direito, né, romano, que são as leis lá de Justiniano e tudo mais. Também temos a arquitetura como importância, né, no legado dos romanos. Caldeirão cultural na passagem da Idade Média. O que que é esse caldeirão cultural? É essa mistura de culturas, né? Então, aqui a gente falando lá da igreja ser guardião, aparece aqui na página 389 de vocês. Opa, aqui, ó, tá? Sociedade em transição, saindo da Idade Antiga para a Idade Média. Aqui o colonato mais uma vez, o comitatus mais uma vez. E na Idade Média nós vamos estudar um período longo de feudalismo que vai ter origem ali com essa ideia de colonato e de comitatus, os romanos aproveitando esses costumes germânicos. Meus queridos, façam um resumo de vocês, porque vale nota para a prova, tá? O capítulo estudado foi isso. Então, bons estudos para vocês. Abraços, registrem, ganhem ponto, estuda para a prova, passa de ano e a gente então se vê na sala de aula. Forte abraço para vocês. Tchau, tchau.